Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Esse momento ainda é um momento de quarentena, né? Que precisamos ficar em nossas casas. Ainda iremos nos comunicar através das videoaulas durante esse período. E eu só queria lembrar vocês algo que vocês já sabem, né? Mas só reforçar o pedido mais uma vez, vocês continuarem em casa. Continuar lavando as mãos com frequência, com água e sabão, se possível utilizar o álcool em gel, se possível ao sair de casa utilizar uma máscara, tá? Muito importante nesse momento vocês tomarem todos os cuidados para que nenhum de nós venhamos ter contato com esse vírus. E que Deus possa abençoar a família de vocês, abençoar vocês, cuidar de vocês, livrar de todo o mal. E que, com fé em Deus, tudo isso logo vai passar e nós iremos retomar as nossas atividades normais, tá? Então, nós vamos seguir dando continuidade aos nossos estudos, tá? Vamos continuar no capítulo 2 de História, né? Falando sobre os grupos humanos da pré-história. Vamos lá para a nossa aula. Vamos falar um pouquinho aqui desse período aqui. Antes disso, tem algumas atividades para a gente corrigir, né? E nós vamos ver quem foi que enviou aí essas atividades que eu deixei para vocês fazerem na aula passada. Tinha uma questão lá na página 20, né? Que era o seguinte: se o nome pré-história não é tão preciso para descrever esse período da vida humana, como ele deveria ser chamado? Então, alguns alunos enviaram as respostas deles e eu vou estar compartilhando aqui com vocês, né? Quero mandar um beijo para o João Gabriel, Maria Rita, o Lucas Emanuel, para a Radassa, para a Maria Eduarda e para a Arte, tá? Muito obrigada por ter enviado as respostas de vocês. Um beijo para cada um de vocês, tá bom? E vamos lá, a resposta de cada um deles. Vamos ver lá a resposta do João Gabriel. Então vamos lá, vamos conferir agora a resposta de cada um de vocês, tá bom? Vamos ver os que enviaram as respostas. Então, o João Gabriel colocou aí História Inicial, Maria Rita, Idade da Pedra, o Lucas Emanuel, Primeira História, Radassa, História da Evolução, Maria Eduarda, Pré-Escrita e Aspecto da História. Então, todas essas respostas estão corretas. Parabéns para vocês que enviaram as respostas. Gostei muito de ter recebido. E vamos dar continuidade ao nosso assunto. Tem outra atividade para a gente corrigir, tá bom? Vamos lá. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, a atividade lá da página 21, tá bom? Vamos fazer a correção agora. Então, de acordo com o texto, o que as pinturas rupestres representavam? Então, elas representavam a vida das pessoas naquela época, né? Segunda questão. Ao observar os elementos que aparecem nessa pintura rupestre, é possível definir o que foi representado? Porque, né, através daquela imagem, né, é tratado um animal cercado por figuras humanas. Então, pode ser uma imagem representando um momento de caça. Então, a interpretação que nós podemos fazer ali daquela imagem é que eles talvez estavam tentando representar um momento de caça. Que materiais os primeiros grupos humanos usavam para realizar as pinturas rupestres, como as observadas na imagem? Então, eles usavam terra ou pó de rocha, né, coloridas, misturavam com água e com o uso de pincéis feitos de pelos de animais, eles faziam aquelas pinturas ou mesmo com os dedos. Quarta, por que os pesquisadores ainda não conhecem o significado de todas as pinturas rupestres? Então, porque o passado é algo que não podemos reconstruir em sua totalidade. O que é possível fazer é criar hipóteses, né? Os pesquisadores criam hipóteses, suposições,
com base no contexto das pinturas encontradas. Então, eles fazem estudos, levantam hipóteses, suposições, com base nos estudos que eles realizam. Então, tá aí a correção da nossa atividade na página 21. Vamos continuar o nosso assunto, a partir da página 22 do livro, tá? Então, o surgimento dos primeiros humanos. Como foi que surgiu os primeiros humanos, né? A história da humanidade, existe vários povos, eles têm a sua crença, eles têm uma explicação para a origem do mundo e para a origem dos seres humanos, né? Uma das teorias mais debatidas sobre o surgimento do homem é o criacionismo e o evolucionista, né? E o que é isso? Vocês já ouviram falar no criacionismo e evolucionista? Então, o criacionismo, ele se apoia em fontes religiosas, né? Como a Bíblia Sagrada. Então, o criacionismo, ele crê que o mundo e o homem, ele foi criado a partir de Deus, né? Deus criou o mundo e Deus criou o homem, né? E a partir daí surgiu a humanidade. Então, o criacionismo, ele se apoia nas fontes religiosas, basicamente a Bíblia. Já os evolucionistas, eles se apoiam na ciência, né? Nas pesquisas, nos estudos, né? Então, os evolucionistas, eles buscam a ciência para desvendar a origem da humanidade. Eles só acreditam naquilo que a ciência consegue provar. Então, uma das teorias mais aceitas aí pelos evolucionistas, com a questão do homem, né, do surgimento do ser humano, é uma teoria criada por Charles Darwin, né, onde ele publicou uma obra, né, um livro sobre a origem das espécies. E nesse livro ele afirma que uma teoria para o surgimento do homem, que é o processo de seleção natural. E o que é isso? O que é esse processo de seleção natural? Então, Charles Darwin acredita, juntamente com os evolucionistas, a ciência, né, o estudo da ciência, eles acreditam na teoria de que o ser humano se originou a partir de um processo de seleção natural. Ou seja, o que é esse processo de seleção natural? É um processo onde a própria natureza, ela seleciona, né? E os indivíduos mais fortes, aquele que consegue superar as adversidades, as dificuldades, ausência de alimento, momentos de baixas temperaturas. Então, aqueles indivíduos que conseguem passar por todos esses processos, por todas essas dificuldades que a natureza apresenta, consegue sobreviver. Então, a própria natureza, ela faz esse processo natural, que é chamado de seleção natural. E com isso, os indivíduos mais fortes são os que sobrevivem, e são aqueles que passam desse processo de seleção na natureza. Então, esse processo de seleção natural é basicamente isso. São os desafios encontrados na natureza e aqueles que conseguem superar esses desafios são aqueles que sobrevivem. Então, por muito tempo, os pesquisadores acreditavam que os seres humanos eles teriam evoluído em diferentes pontos do planeta ao mesmo tempo. Então, os pesquisadores acreditavam que existiam diferentes grupos de indivíduos ali por todo o planeta Terra, né? E eles teriam evoluído ao mesmo tempo. Só que hoje sabe-se que todos nós temos a mesma origem ancestral. Ou seja, nós originamos de um único ser. E ele estava presente em algum ponto do planeta. E aí, vocês têm ideia de onde surgiu o homem moderno? Então vamos lá. Aqui nós temos a foto do globo, né? Está presente um continente em destaque, né? O continente africano, né? Então o homem moderno, o nosso ancestral comum, ele teve origem no continente africano, na África, né? Que é o Homo sapiens sapiens. Então, o desenvolvimento dos primeiros hominídeos até o estágio atual do ser humano, ele levou milhares de anos, né? De acordo com a história, com a ciência, né? O homem ele foi evoluindo, né?
Então, tiveram os primeiros hominídeos e foi passando por um processo de seleção natural, por um processo de evolução, e isso levou milhares e milhares de anos. Inicialmente, a família dos hominídeos ela era composta pelos australopithecus, né? Pelos australopithecus, que é a primeira imagem que nós temos aqui. Esse primeiro indivíduo, que é chamado os australopithecus. Logo após veio a espécie do gênero Homo, né? Os mais antigos, gênero Homo. Veio o Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis e o Homo sapiens sapiens, que é o ancestral comum do homem moderno, do homem atual. Então, esse último aqui, o Homo sapiens sapiens, foi que surgiu no continente africano, né? Que é o ancestral comum do homem moderno. Então, a Terra passou por um período, né, de transformação, que foi com a última glaciação da Terra. E o que é isso, né? O que é esse período de glaciação da Terra? Esse período de glaciação foi um processo em que as temperaturas da Terra baixaram muito, né? Houve uma diminuição nas temperaturas do nosso planeta, houve um congelamento com a formação de geleiras, enormes geleiras, né? E foi um período muito difícil para todas as espécies sobreviverem, né? E com o fim dessa última glaciação, teve também o fim a uma espécie, a primeira espécie, que foram os australopithecus. Deixa eu anotar aqui para vocês lembrarem um pouquinho. Então, com o fim do período, né, de glaciação, que houve esse congelamento na Terra, com o fim daquele período, ou seja, quando começou a aumentar novamente, a temperatura da Terra começou a aumentar. Então, ocorreu o fim dessa espécie aqui, Australopithecus, né? E deu início a uma nova espécie. Ou seja, houve uma evolução e deu início aqui à espécie Homo, né? Essa nova espécie. A primeira foi Homo habilis, né? Então, ele surgiu logo após esse período de glaciação. Então, houve aí uma evolução da espécie. Os australopithecus deixaram de existir e passou a existir o Homo habilis. Então, surgiram diversas espécies do gênero Homo, né? Primeiro veio o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalis e, por fim, o Homo sapiens sapiens. E de que nós originamos? Nós originamos a partir do gênero Homo sapiens sapiens. Então, hoje nós temos o fóssil mais antigo encontrado no continente americano, que tem cerca de 12.000 a 13.000 anos, que foi batizado de Luzia. Estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, o fóssil mais antigo encontrado no continente americano aí tem de 12 a 13.000 anos. E eles acharam a alçada, né, desse fóssil. Tem uma foto aqui que eu coloquei para vocês. Eles acharam a alçada e fizeram, né, um molde do rosto dessa mulher, que deram o nome de Luzia. Então, com base nos estudos, né, nas pesquisas que eles realizaram, eles puderam moldar o rosto, né, desse fóssil humano encontrado aí, que data mais de 12 ou 13.000 anos atrás. Então, nós temos aqui um esquema também que está aí no livro de vocês, na página 24, onde tem aí as teorias a respeito do desenvolvimento do Homo sapiens sapiens. Cerca de 130.000 anos antes de Cristo, houve aí o surgimento do Homo sapiens sapiens no continente africano, na África. A partir de 80.000 anos antes de Cristo, houve a migração do Homo sapiens sapiens para outras partes do globo, né? Então, o Homo sapiens sapiens saiu do continente africano e começou a ir em busca de outros ambientes, né? De outras partes do planeta. E entre 60 e 40.000 anos antes de Cristo, houve aí o surgimento das primeiras manifestações humanas,
como a arte, né, os adornos, os colares, né, confeccionados por eles, né. Houve também o sepultamento e a linguagem falada, né? Eles começaram a falar, utilizar da fala entre os períodos entre 60 mil a 40 mil anos antes de Cristo, tá bom? Então, aí, basicamente fala, né, sobre o nosso ancestral comum, né, que é o Homo sapiens sapiens. Ele surgiu primeiramente no continente africano, né, por volta de 130 mil anos antes de Cristo. Logo depois eles migraram, né, para outras partes do globo terrestre, né, cerca de 80 mil anos antes de Cristo, e entre 60 e 40 mil anos antes de Cristo, aconteceu aí as primeiras manifestações humanas, como o uso da arte, né, o sepultamento e a utilização da fala. Eles começaram a dialogar, né, a usar a fala para se comunicarem uns com os outros, né. Então, nós falamos um pouco aí, né, sobre esse ancestral comum do homem moderno, e esse ancestral comum é o Homo sapiens sapiens.